Olá, começa agora mais um programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje queremos provocar uma reflexão em você que está aí nos acompanhando. Quanto vale o seu voto? Quais são as consequências de uma escolha mal feita, de uma escolha feita com base em interesses imediatistas? Sobre esse assunto, hoje vamos conversar com o promotor de defesa do patrimônio público, Dr. Roberto Turim, que é também presidente da Associação do Ministério Público. Dr. Roberto Turim, obrigada por ter aceitado o nosso convite para discutir esse assunto, esse tema tão importante. E eu começo com essa pergunta para Roberto Turim, cidadão. Quanto vale o seu voto? Bem, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente, como integrante do Ministério Público, sempre tem interesse em debater esses temas. Para mim, particularmente, como cidadão, quanto vale o voto? O voto vale maturidade, vale consciência, vale a esperança que a gente tem na mudança, na melhoria da gestão pública, da administração pública, da cidadania no país. O voto vale também o futuro de um país melhor que a gente quer deixar para os filhos, para os netos, que, se Deus quiser, podem vir por aí. Mas o mais importante, o voto vale a democracia, né? Hoje a gente vive um momento, às vezes, de questionamento. Para que serve a democracia? Ela está em baixa, e a população, às vezes, não dá o crédito devido a esse direito, que também é um dever cívico de votar, de escolher o seu governante, o seu representante no parlamento. E as eleições são um momento também de resgatar isso, né? Então, eu ainda sou daqueles cidadãos, como dizia o Ariano Suassuna, né? Eu não sou a pessoa que tem fé em tudo, né? Mas eu sou um realista, mas um realista sonhador, um realista com o pé no chão. Então, aquele realismo esperançoso. Eu vejo ainda no voto uma possibilidade de mudança. E o voto, para mim, vale isso, essa esperança de mudar, de melhorar. As pessoas dizem, a classe política está desgastada, então eu não vou votar. O caminho, então, não é por aí, porque o senhor está dizendo, o caminho é comparecer, votar e participar. Isso. Na história, né, do mundo, da civilização, você tem algumas formas de mudar a realidade de um país, de uma sociedade. Uma é a revolução, você pegar em armas uma guerra, e a outra é o voto. É o exercício da democracia, do poder pelo cidadão de escolher o seu governante, o seu representante no parlamento, e, se for o caso, substituí-lo, trocá-los por outro. Bom, nós, via de regra, hoje, no mundo atual, não se tem mais muito espaço, e até por ser muito penoso, né, tanto moral quanto fisicamente, com a perda de vidas humanas, você defender uma revolução armada, uma guerra civil para modificar um país, o sangue derramado. A outra forma que sobra é a democracia, é você votar e você escolher. Então, se a população se sente, e com razão, né, mal representada, ou infeliz, ou descontente com os rumos políticos do país, a oportunidade e o dever que ela tem de colaborar com a mudança é através do voto. O senhor é promotor de defesa do patrimônio público e o senhor trabalha em processos que tratam de desvios ou mau uso do dinheiro público. Esses casos estão aumentando ou estão reduzindo aqui em Mato Grosso? Então, eu já sou promotor de justiça há 25 anos e há 18 anos eu atuo nessa área de defesa da probidade administrativa e do patrimônio público. Uma área muito complexa e muito difícil. A resposta a essa sua pergunta, se vem aumentando ou diminuindo, o que a gente pode dizer é que vem aumentando, sim, e muito o número de processos. Não necessariamente porque os casos tenham aumentado, mas sim porque com alterações na legislação, com alterações de mudança comportamental da própria população, com alterações legislativas, se possibilitou a abertura de muitos mais processos do que a gente tinha antes,
Então, hoje nós temos um número muito maior de processos. E nós temos também uma cobrança muito maior, tanto da sociedade quanto dos órgãos de controle em geral. Ministério Público, Tribunal de Contas, as corregedorias, as ouvidorias. Então, está havendo, sim, na população brasileira, um sentimento generalizado de que é preciso cobrar, exigir da administração pública que ela cumpra os seus objetivos, que é arrecadar dinheiro através dos impostos e prestar serviços públicos de qualidade e eficiência. E isso gera muita reclamação. Muitas dessas reclamações, quando você vai investigar, você descobre casos de desvio mesmo, né, que o dinheiro público foi desviado para outros fins. Você descobre casos em que o dinheiro foi mal aplicado. Você descobre casos em que o dinheiro foi mal administrado, onde não houve gestão, não houve administração. Todos esses fatores levam a uma administração pública ineficiente e levam também uma população infeliz, né, descontente com o serviço que lhe é prestado. E gera esse sentimento que nós temos muito hoje no Brasil, que a gente percebe muito no dia a dia, que é da insatisfação. Você tem uma população que não está satisfeita com o serviço que ela recebe, não está, em tese, satisfeita com os representantes que ela tem e, por último, não está satisfeita consigo mesma, né? Esse eu vejo como uma grande questão que a sociedade precisa também admitir, refletir sobre isso e mudar. A administração pública, os políticos, os administradores, os eleitos, eles vêm do meio da população e são, de certa forma, bem ou mal, ungidos por ela, já que eleitos e muitos reeleitos várias vezes. Então, isso também tem que ser pesado. E, ao olhar isso, a insatisfação também do eleitor se volta contra ele mesmo, né? É preciso, então, fazer alguma coisa para mudar isso. E volto a insistir. O instrumento que nós temos para isso é o voto. Mas, na opinião do senhor, o eleitor tem consciência que tudo isso é reflexo do seu voto? Na opinião, ou seja, reformulando a pergunta, mas na mesma linha, o eleitor tem consciência de que ele, no momento de votar, ele deve considerar o fator combate à corrupção? Então, eu acredito que essa consciência do eleitorado, ela vem crescendo paulatinamente, aos poucos. Se você olhar uma década atrás, você não via nada disso. Hoje, você já tem um eleitor com um nível de consciência um pouco melhor. Mas esse nível de consciência precisa melhorar muito. Nós ainda estamos, a meu ver, naquela primeira etapa, que é a da insatisfação, a da reclamação. Você ouve hoje muita reclamação. Principalmente em mídias sociais. Em mídia social, isso. Os guerreiros virtuais estão aí a postos e a todo momento. Então, você está naquela fase assim, hoje se reclama muito. Antes, talvez se reclamasse até pouco. Mas não basta reclamar. O eleitor também precisa agir, precisa dessa consciência. Então, como que eu vou escolher o meu candidato? A maioria dos eleitores escolhe o candidato ou porque é conhecido, ou porque é parente, ou porque é amigo, ou porque frequenta a mesma igreja. Quer dizer, ele escolhe uma afinidade com aquele eleitor. Tudo bem. Mas qual a finalidade para a qual você está elegendo uma pessoa? Às vezes a maioria dos eleitores não tem essa consciência. Eu estou elegendo uma pessoa para ser deputado federal. Muito bem. Para eleger uma pessoa para ser deputado federal, é interessante saber se ele torce para o mesmo time que você, se ele frequenta a mesma igreja que você, se ele é branco, preto, moreno. Não. Eu preciso saber, ele tem aptidões para ser deputado federal? Ele conhece processo legislativo? Ou ele tem algum projeto de lei ou de alteração de lei que seja interessante, benéfico para a sociedade, com o qual com o qual eu concordo e eu quero eleger essa pessoa para isso? A maioria dos eleitores não faz esse raciocínio. Não faz para o deputado, não faz para o senador e muitas vezes não faz até para o próprio prefeito ou governador que ele vai eleger. Até porque tem aquela questão do perfil. Tem gente que tem perfil para legislativo e tem gente que tem perfil para executivo. Isso. Mas eu preciso primeiro, além de analisar o perfil, que é sim necessário, eu preciso analisar o projeto. Então, um dos grandes defeitos que nós temos no país hoje
a meu ver, é que não se tem projeto. Quando você analisa, por exemplo, estatuto de um partido político, 90% deles são absolutamente iguais, quase. Né? Há uma mudancinha ou outra aqui ideológica, quase que formal, e todos prometem o bem-estar social e efetivado. E o que as pessoas vão fazer? A gente vê muito isso hoje, e principalmente nós estamos chegando em época de campanha eleitoral, então os candidatos dizem, olha, eu pretendo mudar a economia do país gerando novos empregos. Tudo bem. Ninguém em sã consciência é contra gerar novos empregos. Né? Agora, pergunta para o cidadão, como ele vai gerar os novos empregos? Você vê poucas respostas nesse sentido. Mas se ele responder, eu pretendo gerar novos empregos fazendo isso e isso, cabe ao eleitor analisar se aquilo realmente é uma fonte de geração de novos empregos. Então sim, então eu vou votar nesse cidadão. E depois de votar, nós temos ainda um outro problema do eleitor, do voto, é que hoje a gente vota e esquece, né? Votei, daqui depois... 4 anos eu vou voltar a pensar nisso. Ninguém acompanha se aquela pessoa que você elegeu, de fato, está trabalhando aquele projeto que ela vendeu para você para ganhar o seu voto. Isso até para você saber se depois, no próximo mandato, você pode ou não reeleger essa pessoa. Esse é um outro problema que nós temos, né? É uma excelente análise. Como se comportou o seu candidato mais do que seu candidato, né? Se ele foi eleito, né? Você otorgou a ele uma procuração, né? Ele é o seu mandatário, ele está ali para cumprir um mandato que você otorgou a ele. E cabe a você, se você contrata uma pessoa para fazer um determinado serviço, você fiscaliza se ela está fazendo aquele serviço para qual você a contratou. E o eleitor contrata o deputado, o senador, o prefeito, o governador, mas depois ele não fiscaliza. Ele joga isso, eu tenho instituições para fazer isso, né? Eu tenho o Tribunal de Contas, eu tenho o Ministério Público, tenho a polícia, então é problema deles. É problema deles, mas não é só problema deles. Eles não têm olhos para estar em todos os lugares. O combate à corrupção é tarefa de todos nós, não é isso? É tarefa de todos nós, é responsabilidade de toda a sociedade. E é essa responsabilidade que a gente vê muito pouco. Então, às vezes eu falo assim, o nosso eleitor dá pouco valor ao voto dele. O voto tem muito valor. Ele vale essa mudança, ele vale essa cobrança, ele pode resultar num futuro melhor para o país, para os filhos. Então, alguma coisa assim que às vezes não teria um preço fixo, mas tem um valor muito elevado. E a gente entrega isso de mão beijada, por um sorriso, um tapa nas costas, etc. Uma amizade, alguns até pior do que isso, entregam, né, por R$50 ou por qualquer outra promessa de um benefício. E a gente vende muito barato um bem precioso, que é o nosso voto. A gente vai caminhando para o segundo bloco, mas no segundo bloco a gente vai falar sobre as consequências para o eleitor que vende o seu voto. Não só as consequências de uma administração danosa, porque o candidato que começa comprando o voto, com certeza, depois que ele assumir, ele vai usar da mesma prática ilegal, rasteira, para administrar o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos. Mas existem outras consequências, né, doutor Turim? As consequências perante a justiça para quem vende o seu voto. Não saia daí que a gente volta com esse assunto. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos discutindo com o promotor de justiça, promotor de defesa do patrimônio público, Roberto Turim, um assunto bem interessante. Quanto vale o seu voto? Doutor Turim, a gente estava falando sobre as consequências danosas para a administração pública, para o bem público e para o Estado de uma escolha mal feita. Mas agora eu gostaria de falar sobre as consequências jurídicas para o eleitor que vende o seu voto. Quais são essas consequências? Então, o eleitor tem que ter consciência de que, para a legislação eleitoral e criminal brasileira, é o mesmo crime vender e comprar. Então, o candidato que oferece vantagem, pagamento em dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter o voto do eleitor, comete crime.
sujeito à prisão, detenção, responder a um processo criminal. O eleitor que aceita essa vantagem ou que solicita, que pede essa vantagem, comete o mesmo crime. Tá? É um crime de corrupção, que seria comum, né? Mas é um crime eleitoral, de compra, venda de voto, ou troca desse voto por oferecimento de vantagem. Ele pode responder a um processo criminal, então, ter que ser preso, detido em flagrante, levado a uma delegacia, se lavra um flagrante, faz um inquérito policial, vai para o Ministério Público, oferece denúncia, ele tem que responder perante um juiz de direito, igual qualquer outra pessoa que comete um crime, igual um ladrão que furta, ou uma pessoa que rouba, ou que pratica estelionato. Então, é uma conduta penal típica, responde, é um ato criminoso. Às vezes as pessoas no Brasil não têm essa noção. Ele imagina assim, eu já ouvi muito isso de pessoas comuns da população. Ah, o político é ladrão mesmo, então eu vou receber pelo menos uns 50, 100 reais que ele vai dar para mim, doutor. Eu estou só tirando um pouco do meu prejuízo, então eu não estou fazendo crime nenhum. Na verdade, a pessoa está sim cometendo um crime, é um fato típico, corresponde a uma ação criminosa, tal qual a do furto, a do roubo, como eu já disse, e além de estar cometendo um crime também, ele está colaborando, como você já colocou, para eleger pessoas corruptas, né? Porque se ele começa se o cidadão, se o candidato para se eleger já começa oferecendo vantagem indevida, já começa infringindo, desrespeitando a lei, já começa cometendo crime, que confiança eu posso ter que esse candidato, se eleito, vai ter um comportamento ético, honesto, competente na administração pública? Não vai, né? Senão, de início, ele já teria que ter em campanha esse comportamento ético, honesto, que ele não está tendo ao oferecer vantagem ao eleitor para captar ilegalmente o voto. Então, isso já é uma demonstração clara que esse candidato não está apto para o exercício do cargo e não vai corresponder às expectativas da sociedade. Então, o eleitor também tem que ter essa consciência, né? Dizem que atribuem essa frase, eu gosto muito de usá-la nesse exemplo eleitoral, atribuem ao Einstein, né, o cientista. Diz, olha, que o maior exemplo de loucura, de insanidade, é você fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, se eu elejo sempre as mesmas pessoas, aquelas que oferecem vantagem, aquelas que compram votos, aquelas que já respondem... Como vou querer um Brasil diferente? Exatamente, aquelas que já respondem a dezenas de processos, como é que eu vou esperar que daqui 4 anos eu tenha um país melhorado, uma administração melhor, tudo funcionando bem, se eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz há 4, 8, 10, 12 anos atrás e eu já sei qual é o resultado, né? Doutor Turim, nós temos esse tipo de eleitor, mas temos também o eleitor consciente, empenhado, o eleitor que sabe que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral não têm estrutura para estar em todos os lugares, para fiscalizar tudo. As equipes são pequenas, o dinheiro é escasso, né? Os recursos são escassos, e sem o auxílio da população, a Justiça Eleitoral, de fato, não vai conseguir combater a corrupção eleitoral. Isso é fato. Podemos dar umas dicas para os eleitores que queiram compartilhar, participar? Primeiro, eu vou deixar o número da Ouvidoria Eleitoral. O número vai aparecer aí na tela com vocês, 0800 647 8191. Esse número é da Ouvidoria Eleitoral para receber denúncias de crimes eleitorais. Mas vamos deixar algumas dicas aqui. O senhor tinha falado dos postos, movimentação estranha em postos de combustíveis. Vamos começar por aí. Hoje, nós temos um instrumento fantástico, que às vezes é mal utilizado, né? que são as redes sociais, que é o smartphone, é o telefonezinho que você grava, filma, né? E pode mandar mensagens instantaneamente. Então, o que a gente pede para o eleitor consciente, o cidadão consciente? Analise, veja, você ali no seu bairro, na sua cidade, tem mais condições de perceber uma movimentação eleitoral estranha, atípica, fora do normal, do que a autoridade que está lá no Tribunal Regional Eleitoral, etc. Então, cabe ao cidadão, ao observar isso, levar ao conhecimento das autoridades,
pode ser através da ouvidoria, pode ser procurando qualquer promotor de justiça, qualquer delegado de polícia, qualquer órgão de controle e fazer a sua denúncia ou fazer a sua representação. Levar o fato ao conhecimento dessas autoridades. Eu costumo dar exemplos assim, e às vezes para não citar nomes, né, para não personificar a coisa, que isso necessita de provas, eu dou geralmente exemplo citando outro país, né? Então vamos supor que lá na Finlândia, de repente no seu bairro, um posto de gasolina, você começa a perceber que estão chegando carros e mais carros que nunca frequentavam aquele lugar. Uma situação e atípica. Estão sendo abastecidos ali na época da eleição, no dia da eleição. É uma situação atípica, nova. E esses carros todos lá têm um panfleto, um adesivo, uma faixa de um candidato. Ora, aquele posto de gasolina está fornecendo combustível. Será que ele é daqueles que foram declarados à Justiça Eleitoral como fornecedor, tem a nota fiscal? E o eleitor, ou então, não precisa ter a certeza, olha, precisa. Eu tenho certeza que é ilegal. Não, não precisa, Quem você pode. precisa ter certeza que é ilegal para condenar é o juiz. É o juiz, ele pode mandar essa informação. Quem precisa ter indícios da irregularidade para investigar é a autoridade policial, o Ministério Público. Cabe ao eleitor apontar, olha, eu estou vendo aquilo ali, acho que está estranho. Não é assim, não está batendo todo esse movimento ali, esse fornecimento de... Então, eu queria que alguém investigasse. Principalmente à noite, né? Eles costumam fazer à nos noite horários de madrugada, à noite, etc. Eu dizia assim, que lá na Finlândia, muitas vezes, a dificuldade da justiça era pegar e provar isso. Por quê? Porque os candidatos apresentam lá para a justiça a prestação de contas. Ele diz, olha, eu gastei R$2.000 com gasolina para abastecer meus cabos eleitorais no posto X do bairro Y. E vem a nota fiscal do posto X do bairro Y com R$2.000 de gasolina. Bom, ali está perfeito. Mas, na verdade, ele teve cabos eleitorais, gente trabalhando para ele, que não consumiram 2.000 litros de gasolina, consumiram 10.000 litros. E esses outros 8.000 litros é o que se chama vulgarmente aí de caixa 2. Né? Eles foram pagos com dinheiro não contabilizado, foi um trabalho não contabilizado, né? E é uma forma de abuso de poder econômico na campanha. E outra coisa é saber de onde vem o dinheiro que pagou esses R$8.000 ou esses 8.000 litros a mais de gasolina, que é o chamado caixa 2. Ah, veio de uma doação ilegal? Já temos uma irregularidade que é a doação ilegal. Mas muitas vezes vem de dinheiro público, desviado de contratos, de fornecimento de pagamentos a fornecedores. Inclusive, que o financiamento de campanha era a raiz da corrupção no Brasil. Era a raiz da corrupção no Brasil. E hoje, com a proibição das empresas, com o CNPJ fazerem doação, aumenta a possibilidade de caixa 2. A ideia é dificultar essa doação direta, mas você aumenta a possibilidade das chamadas doações indiretas ou ilegais, que seria o caixa 2, caixa 3, né? Alguns já têm até caixa 10, né? Mas é essa doação ilegal de forma não contabilizada. Uma forma de se verificar isso, e é difícil para os órgãos de controle, e aí sim pode ter ajuda do eleitor, olha, o candidato Y declarou lá que ele vai pagar 20 cabos eleitorais, vamos assim dizer, né? Um número. 20, mas eu percebo que trabalhando para ele tem 400 pessoas, tem 100, tem 200. E a pessoa então, pode filmar e mandar para a Justiça Eleitoral. Mandar isso para a Justiça Eleitoral, filmar, gravar. Em relação a isso, o TRE de Mato Grosso foi pioneiro no lançamento de um aplicativo de celular chamado Caixa 1. O Caixa 1 ele foi criado para combater o Caixa 2 de campanha. Você que tem um celular Android já pode entrar nas lojas Google Play e baixar o Caixa 1. Em breve, a partir do dia 20 de agosto, o Caixa 1 estará perfeitamente funcionando e você pode filmar, como o doutor Turim está dizendo aqui, pode filmar, fotografar a movimentação financeira nas ruas, né, de alguns candidatos e encaminhar para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai analisar aquele material e vai confrontar com a prestação de contas dos candidatos para ver se aquela despesa foi declarada. Só com esse tipo de ajuda da sociedade é que a Justiça Eleitoral consegue detectar o Caixa 2 de campanha, não é mesmo, doutor Turim? Isso é uma das grandes formas. Então, assim, a gente falou hoje aqui de duas possibilidades de melhoria. Primeiro é o eleitor consciente, votar, né, realmente fiscalizando, acompanhando, sabendo que ele está votando naquele candidato por conta do programa, ou por conta do projeto, ou porque ele sabe o que aquele candidato é capaz ou não de realizar. Segundo, é evitando os candidatos
que já não têm, né, a chamada ficha limpa, ou que respondem a processos, ou que já agem de maneira desleal, criminosa na própria campanha, oferecendo vantagem indevida para obter voto. E a segunda parte, que também é importante, que é a participação do eleitor na fiscalização do processo eleitoral em si, levando ao conhecimento das autoridades qualquer irregularidade que ele perceba, né? Às vezes vai acontecer que a autoridade analisa aquilo, ou não tinha realmente irregularidade. Perfeito. O eleitor não cometeu nenhum erro, pelo contrário, ele procurou saber e a justiça, as autoridades cumpriram o seu papel, que é de verificar. Demais, né? Exatamente. Mas muitas vezes pode ser que aquela informaçãozinha que ele deu, aquele videozinho que ele gravou, aquele telefonema, é o pontapé inicial, né, a ponta do iceberg para se descobrir um grande processo de corrupção eleitoral. Então, a participação do eleitor é fundamental. Tem um outro alerta que a gente quer fazer. Na eleição de 2016, um cruzamento de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal de Contas da União detectou milhares de casos no Brasil de beneficiários do Bolsa Família que não tinham condições de doar para partidos e candidatos e que constavam na lista de doadores de campanha. O que aconteceu? Ou o CPF deles foi usado indevidamente, ou algumas pessoas concederam e aceitaram ceder o seu CPF para ser usado como doador de campanha. Doutor Turim, é possível que isso aumente nesta eleição, já que está proibida a doação por empresas, né? E está permitida apenas a doação por pessoa física. Então, é possível que você, cidadão, seja abordado para que você forneça, para que você empreste o seu CPF como doador de campanha. Doutor Turim, ainda que a pessoa não seja beneficiário de programa social, se for detectado que foi uma doação fraudulenta, quais são as consequências para esse cidadão? Isso de você emprestar, não existe isso, né? Mas de você emprestar o seu CPF, os seus documentos para alguém usar, é crime. Você está colaborando... Equivale à compra de votos. Isso, você está colaborando para uma fraude, né? Para um crime, eventualmente, de compra de votos ou de prestação de contas irregular, né? Junto à Justiça Eleitoral. Pela nossa lei, a pessoa que concorre de qualquer forma para o crime, quer dizer, ou que auxilia, né? Ou que presta ajuda, ou que colabora, ela responde pelo crime da mesma forma que aquele que comete o crime. Então, ao você ceder o seu título, o seu CPF, seu RG, documentos seus para que uma pessoa pratique uma fraude, sabendo que essa pessoa vai praticar uma fraude, ou recebendo um benefício por isso, porque às vezes eles pagam, né? Te dou aí alguma quantia para você me emprestar o CPF. Então, a pessoa que faz esse empréstimo está cometendo crime. Sem falar no grande desvirtuamento da figura da doação eleitoral, né? Veja bem, é muito legal, é muito bom para a democracia essa possibilidade do eleitor, individualmente, doar 10, 20, 30 reais, 40 reais. Mas que ele efetivamente tenha doado. O mínimo doado. que seja, né? Mesmo que seja detentor do Bolsa Família ou de outros programas sociais. Não, olha, eu acredito tanto no candidato X, nas propostas dele, no ideal pelo qual ele vai lutar, que eu vou ajudá-lo dando 10 reais do meu suado dinheirinho para colaborar para a campanha dele. Que ele efetivamente tenha doado. Que efetivamente tenha doado. Isso seria muito bom. Agora, falsificar a doação... Aí é crime. Além de ser crime, é um golpe duplo na democracia, né? Obrigada, doutor Turim, obrigada. O nosso tempo é tão escasso. É verdade. E, de repente, quando o bate-papo começa a esquentar, chega ao fim. Mas a gente vai receber novamente o doutor Turim em programas futuros. Está feito o convite. Aceito já o convite. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, até o próximo Cidadania em Debate.